Olá, esse é o PCcast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Neste ano, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso completa 180 anos. Em Mato Grosso, ela foi criada em 1842. Mas você sabe em que ano a Polícia Civil foi criada no Brasil? E como surgiu a figura do delegado? Para saber mais a respeito da história da Polícia Civil e outras curiosidades, convidamos o delegado Carlos Francisco de Moraes, assessor de assuntos institucionais, para contar mais a respeito desta história. Bem-vindo, Dr. Carlos. Vamos lá, falar aí brevemente, fazer um relato da constituição da organização da Polícia Civil no Brasil, um apanhado histórico, e bem resumido, porque a história é extremamente bonita, mas a gente pode pontuar alguns aspectos. O primeiro é que não existia essa ideia no Brasil de polícias, entendeu? Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, o rei trouxe para tomar conta dos seus pertences, de suas riquezas, junto com toda a corte, a sua guarda, que era a guarda real. Trouxe para a cidade de Rio de Janeiro sua guarda real. Contudo, os habitantes da nossa terra não tinham o prestígio de ter um policiamento exclusivo para eles. As demandas policiais eram resolvidas entre os próprios habitantes do local. Aí, lá nos anos de 2008, foi criado a Intendência Geral da Corte do Estado do Brasil, que era um órgão criado pela Corte para administrar esses problemas que aconteciam. Isso surgiu muito pontualmente quando os escravos fugiam. Eles eram recuperados e a intendência que fazia a guarda desses escravos, inclusive não tinha dinheiro, isso era bancado pelos senhores desses escravos, eles definiam de quem eram os escravos, para onde eles iriam. Posteriormente, as outras demandas vieram nascendo naturalmente, como os pequenos furtos, embates familiares. E a polícia era totalmente militarizada, não existia essa ideia de polícia civil. E aí você sabe que toda mudança, toda transição gera uma crise institucional. E aí, nesse período regencial, foi criado essa ideia, essa intendência de policiamento ostensivo, que era para proteger o patrimônio, sobretudo, e capturar criminosos, pessoas que fugiam. E foi dividida entre a intendência da polícia e a guarda real da polícia. A polícia militar foi instruída para estabelecer o patrulhamento nas cidades e nos subúrbios, E a investigação criminal, entre aspas, que não existia, ou seja, a primeira força que era para investigar ou descobrir quem eram os autores desse delito, também fazia parte dessa mesma tendência, não tinha essa estrutura. E para que você entenda que era interessante, isso já é uma coisa já secular, A polícia militar fazia esse patrulhamento, efetuava as prisões e levava para, entre aspas, a polícia civil, que fazia não só a investigação, como a guarda dessas pessoas que eram trazidas, Então, essa era toda uma estrutura, que englobava até juízes de paz, que tinha autoridade de polícia, não tinha a figura do delegado pré-definida, nem nada. Então, esse patrulhamento ostensivo sempre pertenceu à polícia militar, e as investigações criminais pertenciam ao corpo da intendência, que definiu essas coisas. Muitas vezes até faziam busca e apreensão, tudo. Desenvolvendo isso, proclamou-se a República no Brasil e entendeu-se que as forças e as atividades de investigação deveriam ser separadas desse modelo que estava institucionalizado de polícia. Ou seja, uma polícia só faria tudo. Entendeu-se o quê? Que o patrulhamento ostensivo, a guarda dos prédios, toda a ostensividade militarizada deveria ser empregada, certo? Na proteção do indivíduo, do cidadão na cidade, antes do crime acontecer. Ou seja, seria uma polícia preventiva. E posteriormente ao acontecimento do crime, haveria uma polícia destinada à apuração das infrações penais, sobretudo para colher materialidade delitiva e informar os indícios suficientes de autoria. Com esse
Com esse pensamento, né, que evoluiu até a Constituição de 88, o Estado brasileiro ele é singular em exemplo. Por quê? Porque foi muito definido na nossa Constituição brasileira as funções das polícias, né? A polícia, tanto do ponto de vista da ostensividade, né, da prevenção, quanto da repressão criminal. Ou seja, o sistema brasileiro de persecução criminal ele foi bem dividido com a Polícia Civil. Ou seja, existe um órgão acusador, que é o Ministério Público, existe um órgão julgador, que é o Poder Judiciário, existe um órgão investigador, que é a Polícia Judiciária, né? Nós sabemos que o que passar disso, por exemplo, a polícia nazista é uma polícia militarizada, que ela investigava, ela denunciava e às vezes até julgava. Então o nosso conceito de polícia judiciária, ele se fundamenta sobretudo em uma coisa que é essencial para se compreender, na proteção de direitos fundamentais e garantias individuais da pessoa investigada. A ideia de polícia judiciária antigamente era aquela polícia que apenas não era ostensiva porque não usava farda, né? E durante o tempo, até a própria sociedade achava que as duas polícias tinham as mesmas atribuições. Inclusive, a gente acumulava a atribuição de custódia de presos, que posteriormente, com a criação, agora nós sabemos com o advento da Polícia Penal, isso foi passado para outra força de segurança. Particularmente, eu acredito que até a Polícia Judiciária não era para estar no rol dos órgãos de segurança pública, e sim no rol dos órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Porque é que nós é que protegemos os direitos fundamentais e garantias fundamentais da pessoa investigada. Antigamente, alguns manuais de direito traziam a ideia que a polícia judiciária, né, na sua investigação, sobretudo com o inquérito policial, tinha como objetivo ou finalidade colher elementos de informações ou prova para que o Ministério Público fizesse a denúncia penal. Isso é a Alemanha nazista. A polícia judiciária tem como função fundamental investigar crimes, certo? E dizer se as pessoas cometeram ou não crimes. Ou seja, resumindo, se há materialidade delitiva ou se há indício suficiente de autoria, né? Porque um órgão estatal não pode se colocar numa situação que tenha que levar as pessoas à barra da justiça, né? Sem respeitar seus direitos fundamentais e suas garantias constitucionais. E, historicamente, isso ocorria, né? Nós temos vários casos emblemáticos, como o caso dos irmãos Naves, que a polícia judiciária ela se fazia, às vezes, como parte. E numa investigação criminal, em toda essa evolução que tivemos, a gente aprendeu que a gente não é parte nesse processo. A parte é o Ministério Público, a vítima, entendeu? A polícia judiciária é uma instituição secular que está para a apuração das infrações penais, né? Mais uma vez eu repito que é o mais importante, protegendo direitos fundamentais e garantias constitucionais. A própria Constituição diz, um investiga, outro denuncia e o outro julga, né? É óbvio, a gente teme muito porque nos tempos atuais, antigamente, para você ter uma ideia, quando a Polícia Civil foi criada, né, lá nos meados do século XIX, 18, 19, a pessoa quando era presa, ela sabia que ela ia para uma delegacia de polícia ou para uma delegacia de intendência. Hoje ela não sabe. Ela pode ir para o ginásio de esporte, ela pode ir para qualquer outro órgão, pode ir para a polícia militar, ela pode... Isso historicamente está demonstrado. Então, é de grande importância resgatar para toda a sociedade a importância da polícia judiciária. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer ser presa. Mas se continuarmos nesse diapasão da pessoa investigada, não saber sequer para onde vai, daqui a uns dias você vai sentir a falta e a necessidade de uma autoridade policial, de um escrivão de polícia e de um investigador de polícia. Porque, veja bem, a polícia judiciária está para proteger direitos e garantias fundamentais. Ela está para investigar, certo? Ela não se envolve nesse processo porque ela não é parte. Então, toda essa evolução da polícia caminha nesse interesse de garantir à pessoa investigada, certo? Uma persecução penal justa, certo? Pautada, sobretudo, na coleta de elementos de informações, respeitando a legislação. Tranquilo? Então, essa é toda a nossa evolução. Eu acho que é um breve relato que eu faço. Tenho muito orgulho de ser policial há 24 anos, né? E essa visão nova de direito de polícia judiciária, eu acho que discutir um novo entendimento, né?
porque, na verdade, todo mundo quer prender, né? Todo mundo quer julgar, todo mundo quer fazer uma função do outro, mas a função da polícia judiciária, ela começa desde quando a pessoa é apresentada numa delegacia de polícia, com o recebimento pelo investigador, com a coleta de elementos nos autos de apreensão pelo escrivão de polícia, pela avaliação do crime pela autoridade policial e por um processo de equipe que culmina com uma investigação que diz se houve ou não o crime, se a pessoa cometeu ou não cometeu esse crime. E isto é um papel bem, sei que é de maneira rasa, da polícia judiciária. Ela não está aí para levantar provas para ninguém denunciar, ela não está aí para levantar prova para ninguém ser absolvido, ela está para alcançar, certo? Em excelência, um resultado lógico, objetivo, científico em uma investigação criminal. Desde a sua evolução, ela se construiu para isso, com todas as dificuldades que enfrentou, né, na sua gênese, como no seu final. Essa é a atribuição maior da Polícia Judiciária. Proteger direitos fundamentais e garantias constitucionais da pessoa investigada. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ser investigada, inclusive esse que vos fala. E ele tem que ter seus direitos respeitados, sobretudo mantido incolume a sua dignidade. E o PCcast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail assc.pjc.mt.gov.br ou pelo telefone 65 999626190. Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.